Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estamos aqui iniciando o segundo semestre das nossas ANPN e Segurança, Meio Ambiente e Saúde, e hoje a gente vai continuar na unidade Meio Ambiente, que nós paramos no primeiro semestre. Vamos falar sobre biomas mundiais. Convidei para essa aula, né, para organizar o roteiro e colaborar com a aula, o professor Augusto Marcos, que tem larga experiência no campo ambiental e uma vivência muito grande nos biomas do Brasil, que é o tema da próxima semana. Então ele ajudou a gente a organizar essa aula dos biomas mundiais e assim também nós vamos usar o material que ele organizou para falar sobre os biomas no Brasil, ok? E eu vou inserir rapidamente uma fala com o professor daqui a pouco em vídeo. Bom ter vocês de volta. E aí, gente, tudo bom? Estou aqui com o professor Augusto Marcos, ele que colaborou com a gente nesse tema da unidade Meio Ambiente, biomas mundiais e biomas do Brasil. Vou dar a palavra para ele. Fala aí, professor. Então, pessoal, para me apresentar para vocês, o Cristiano já me apresentou como Augusto, né? Eu sou agrônomo, me formei na Rural e fui trabalhar com o meio ambiente, porque eu fui trabalhar com comunidades tradicionais que trabalhavam com extrativismo, né? Então, muito relacionado ao meio ambiente. Esse tema, a questão dos ecossistemas, dos biomas, sempre me interessou muito. Eu fui trabalhar, meu primeiro trabalho foi com frutas nativas, então, a exemplo do açaí, né? Então, a contribuição direta da natureza, né? Nessa aula aí de biomas internacionais, né, os biomas mundiais, o que a gente quer trazer para vocês é essa inter-relação no planeta. A gente vive um planeta, é um sistema fechado, né, a Gaia, né, e o que a gente quer mostrar para vocês é como que, de acordo da posição no planeta, isso influencia no clima naquela região, né, e passar para vocês essa ideia de complementariedade, de relação entre os diversos sistemas, entre diversos componentes. Nada do que a gente faz, tudo que a gente faz vai ter uma resposta, né, no funcionamento do planeta. E aí a gente quer mostrar para vocês essa questão das chuvas da Amazônia o ambiente da Amazônia que leva a chuva para o sul do Brasil, o Saara que manda areia do deserto do Saara que vem parar na Amazônia. Então, por que relações? Então, um grande abraço aí, aqui com vocês, tá? Obrigado, professor. Então vamos para a aula, gente. Valeu! Biomas mundiais. Bom, nossa proposta aqui é falar sobre os biomas mundiais, né? E para falar isso é preciso dizer o seguinte: ao longo da evolução foram sendo criadas diversas formas de vida, sempre sob influência do meio. E no caso das plantas vasculares, aí especialmente, foram selecionadas diversas formas de crescimento. Árvores, arbustos, ervas, lianas, né, que são as trepadeiras, os cipós, as epífitas, né, que são as orquídeas, as bromélias, e as suculentas, que ajudam muito a gente a entender as especificidades, a influência das especificidades do ambiente sobre as plantas. Então, aquelas plantas como as cactáceas que guardam água porque não sabem quando vão ter de novo. Então, refletindo sempre os principais fatores físicos determinantes, como o clima, a água disponível, o solo, né? Então vai determinar se são florestas densas, florestas menos densas, savanas, desertos. Então, o termo bioma, ele vem do grego bio, que é vida, e oma, que é grupo ou massa, né? Então, e ele é usado geralmente para caracterizar as zonas continentais, né? Caracterizar as zonas relativamente homogêneas nos continentes, seja pela sua uniformidade fisionômica, vegetal, mas também pelos animais de maior relevância que estão ali presentes, possuindo uma constituição biótica característica daquele lugar. Então a gente pode ter um primeiro conceito aqui, que o bioma é uma área do espaço geográfico. E nesse caso aqui, sempre com dimensões superiores a 1 milhão de quilômetros quadrados, representada por um tipo
uniforme de ambiente identificado e classificado de acordo com o macroclima, a fitofisionomia, o solo e a altitude, que são os principais elementos que caracterizam os diversos ambientes continentais, né? Então a gente tem a tundra, a ártica e a alpina, a taiga, né, que é a floresta de coníferas, a floresta temperada, a floresta tropical, as savanas, né, que são como o cerrado, a pradaria, que são como os campos dos pampa brasileiro, e o deserto. Aqui a gente tem o Equador. No Equador é maior a incidência de raios do sol, né, mais luz disponível, e quanto mais perto dos polos, menos luz disponível. Então, é nessa zona do Equador aqui onde estão presentes as florestas tropicais, né? É nessa zona aqui onde a gente também tem o clima equatorial, né? Então é próximo ao Equador, a gente tem toda uma semelhança aqui, uma relativa semelhança nessa zona. Da mesma forma que em clima tropical a gente tem aqui as savanas, né? E da mesma forma também os desertos, eles têm uma certa aparente homogeneidade aqui das zonas do planeta onde tem onde as características do meio implicam naquele tipo de bioma, né? Da mesma forma, se a gente for lá para o norte, aqui em cima em azul escuro, a gente vai ter um ecossistema, um bioma característico que é a tundra. A tundra ela pode acontecer, ela aparece geralmente nessas regiões de clima extremo, né, com temperatura média, temperatura máxima de até menos 2 graus Celsius. São regiões muito frias, né? E tem outra característica muito importante, que é o seu solo. Em função dessa região onde ela fica localizada, muitas vezes em lugar sobre o mar, então nem é no continente, né? O solo é chamado de permafrost, é um solo permanentemente congelado. Então, e ela tem também um período de verão, né, um período de maior insolação muito curto, de até um mês. Então isso implica que ela só consigam medrar nessas regiões, durante esse pequeno espaço de tempo, vegetações rasteiras, porque as plantas mais altas não conseguem fixar suas raízes, somente líquens e musgos medram na tundra, né? E os animais, eles são aqueles animais adaptados às condições extremas, né? Que ou migram, né? Ou como ursos polares conseguem hibernar durante boa parte do tempo, né? E poucos animais e insetos, né? Por quê? Porque durante aquele período mais extremo de inverno você não tem alimentação. Quando você desce então aqui para o azul claro, você vai ter as taigas, que são as florestas de coníferas, né? Então a diferença aqui principal é que o período de inverno extremo ele reduz um pouco, então você pode ter um período de verão de até 4, 5 meses, então isso propicia uma fauna e uma flora mais rica, né? Então tem um pouquinho mais de diversidade.
tem uma vegetação muito típica que são as florestas de coníferas, porque elas são em formato de cone, justamente para resistir à neve, né? Então são muito características, né? Essa aí está principalmente aí na Ásia, Japão, Sibéria, América do Norte, Canadá, o Alasca, né? E parte da Europa estão aí dentro desse bioma. Um outro bioma que pega aqui boa parte da Europa, boa parte da América do Norte aqui são as florestas temperadas, né? Então essas florestas temperadas tem o clima marcado por 4 estações, né? E em decorrência disso, uma vegetação adaptada. Ela também tem como característica marcante a perda de folhas, né? Então essa vegetação ela perde folhas, e ela consegue então, antes de perder as folhas, ela armazena essa energia, né? Ela puxa essa energia das folhas, perde as folhas. Tem um número muito maior de anfíbios, insetos, aves migratórias, já começa a aparecer os répteis, né? Então ela, principalmente na Europa, Chile, Peru, América do Norte, né? Então a gente Bom, gente, o que a gente pôde ver no filme é que as nomenclaturas às vezes são
diferentes. Isso é questão de autores que criam nomenclaturas diferentes. Mas dentro da ideia colocada pelo Augusto, e que o planeta Terra é um sistema terrestre, então tudo tem relação. Então as nomenclaturas podem ser diferentes, mas a ideia e a localização daquele bioma, né, daquele ecossistema, ele é bem representado de toda forma, na forma vegetal, na forma animal, para aquele determinado lugar. Tá legal? Lembrando também que a nossa disciplina, ela, esse assunto, esse tema, ele só entra para que a gente possa o relacionar com a questão da segurança e da saúde, a segurança ambiental e a segurança da saúde. Então a gente tem que ter um planeta legal, né? No Brasil a gente vai poder falar mais, que é o nosso ambiente onde a gente vive, e a gente tem coisas que são terríveis para a gente falar, como essas queimadas que estão acontecendo esse ano. Tá legal? Essa aula vai ter uma atividadezinha para vocês fazerem, mas espero que vocês tenham gostado. Eu devo disponibilizar alguma coisa de complementação para quem tiver interesse, um filme, uma indicação, tá bom? Então estejam bem. Abraço.